Olá, boa noite, ou bom dia, boa tarde, seja a hora que você estiver aí nos assistindo nesse momento. Sejam todos bem-vindos a mais essa conversa, a mais essas palavras fraternas que nós vamos trocar aqui hoje, né? Eu com meu sentimento de cá, vocês com sentimentos e reflexões daí, diante de mais um ensinamento da nossa doutrina. Antes de darmos início à conversa de hoje, eu gostaria de ler uma página de preparo do livro Perfume da Rosa, por Sheila, psicografado por Alda Maria. Assim, uma gracinha, esse livro tem mensagens muito interessantes. Eu vou ler o item 3, Pensai no Bem. Nunca é demais pensar no bem, com certeza. Temos que fazer isso diariamente, né? Traz o espírito em seus arquivos milenares um arsenal de conhecimentos, experiências e vivências intransferíveis e de aquilatado valor diante da evolução. E tão preso se encontra essa bagagem que é preciso um grande esforço para transformá-la. Viveu inúmeras situações de lutas e contendas, valendo-se do egoísmo e do orgulho como escudos para alcançar suas inexpressivas vitórias. Daí resultando formas, pensamento, destrutivas, pois altamente contaminadas pelo vírus destruidor das relações fraternas e solidárias. Hoje, consciente e efetivamente mais inteligente e capacitado pelos estímulos tecnológicos que o motivam, o homem é chamado, convocado pelo Senhor, a assumir sua integridade à mudança do planeta. Mudança que ocorrerá em todo o orbe a partir da mudança do pensamento. Sim, pensai no bem, operando com o Senhor a renovação do sistema energético do cosmos, para promover a saúde de todos os organismos que se alimentam dessa natureza invisível aos olhos dos homens, mas tão viva e tão imprescindível. Pensai no bem, pensai no amor, vivei o bem, vivei o amor para acender a linha da luz maior que na sua intensidade e beleza queima os miasmas inferiores que porventura estiverem impregnados no psiquismo de cada um. Pensai no bem, ligando-se diretamente com o bem maior, e bênçãos de amor alimentarão as almas sintonizadas com o reino dos céus. Muito enriquecedora, ainda mais nesse momento que ainda vivemos. Então, vamos fechar os nossos olhos, nos concentrarmos, abrir o nosso coração para o bem. Vamos nos sintonizar numa mesma vibração, numa mesma sintonia, de gratidão a Deus por todos os momentos de aprendizado, de lições e de transformações que vivemos em nossas vidas, em nossa jornada terrestre. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui juntos, por podermos ouvir essas palavras tão importantes, tão profundas e com um peso tão significativo para nossas vidas, Senhor. Que possamos, Deus, através dos teus ensinamentos, conseguir vencer a nós mesmos e nos conectarmos, Senhor, sempre com as energias e as vibrações movidas pelo bem. Porque as facilidades mundanas, o desespero, o egoísmo, o medo estão presentes, Senhor, no nosso cotidiano. Mas nós sabemos que podemos te acessar através do teu amor que jaz dentro de
cada um de nós, de cada ser encarnado, de cada espírito desencarnado, caminhando em busca do nosso objetivo maior neste orbe. Nós agradecemos também pelo apoio da equipe espiritual desta casa que cedia, que está à frente deste trabalho, Senhor, promovendo a divulgação e a implementação de suas palavras, meu Deus. Que essas energias do bem possam invadir o nosso ser, a nossa casa mental, a nossa forma pensamento, meu Deus. A nossa casa material, onde estamos convivendo com nossa família terrena e espiritual. Na nossa casa de abrigo e consolo, casa espírita, e dentro dos lares internos de todos aqueles que estão precisando, Senhor, da tua luz, do teu amor, e que precisam também abrir os olhos e enxergar que estás bem perto, que estás dentro de nós. Que se faça presente o amor e a paz neste encontro de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Essa página que nós lemos aqui é lindíssima. Eu posso até deixá-la disponível para quem quiser depois ler com mais calma, né? Então, todos nós somos sabedores dos nossos deveres encarnados, né? Diante da nossa sociedade que vivemos, no nosso trabalho, estudos, família, vizinhos, momentos de lazer, nós sabemos que nós temos deveres a cumprir, né? E direitos também. Muitas vezes esses direitos, quando nós pensamos na história da humanidade aqui na Terra, esses direitos precisavam ser garantidos através de muita luta, muito ardor, né? E os nossos deveres, quando não cumpridos na materialidade terrena, temos a contrapartida. Eles são garantidos muitas vezes por leis, né? Tem aqueles direitos garantidos por leis, tem aqueles deveres garantidos por leis também. Aqueles deveres que são existentes dentro da cultura e da sociedade através de acordos tácitos. Aqueles acordos que não são firmados em papéis, mas que a educação, enfim, os hábitos, né, até a própria cultura, fazem com que a gente entenda e tome esses valores como deveres dentro da nossa sociedade, né? Às vezes esses deveres se reformulam, se adaptam, mas nós somos sabedores deles e muitas vezes nós, né, no trânsito, em situações que convivemos com outras pessoas ou com burocracias, nós estamos sempre refletindo em cima desses deveres aqui, falando sobre esses deveres que nós temos aqui, como encarnados dentro do contexto que nós vivemos. Mas hoje coube a mim, a nós, todos aqui, a reflexão sobre os deveres diante do Espiritismo, né? Os deveres morais. O que Deus quer de nós quando nós conversamos, quando nós pensamos sobre dever. Que dever é esse? Qual seria então a nossa obrigação como espíritos encarnados, né? Dentro da nossa família, dentro da nossa sociedade, neste planetinha aqui que muito sofre e que nós estamos sendo agraciados por ele, né? Que deveres são esses? Né? Que burocracias, vamos dizer assim, entre muitas aspas, que nós precisamos vivenciar para cumprir este dever? Bom, hoje nós vamos debater um pouquinho sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título do capítulo é Sede Perfeitos. Jesus pediu a nós, sede perfeitos.
o título do capítulo já suscita algumas reflexões, né? Quando a gente tem o hábito de ouvir essa palavra, né? Essa expressão, sede perfeitos, perfeição, como se fosse algo muito distante e muito inatingível, né? Como se fosse algo que tivesse que ser muito trabalhado ou que tivesse num tempo, um espaço completamente distante e diferente de onde nós estamos. Mas olha, ser perfeito, né? Esse pedido de ser de perfeitos é o objetivo maior que nos traz aqui a essa encarnação, a tantas outras que nós vivemos e a tantas outras que viveremos. Estamos aqui num mundo que passa por transformação, né? Num período transitório, de provas e expiações e reformulações. Não é à toa. Muito aprendizado nós temos que viver aqui ainda, né? Muito fazemos aprender, muito mais aprendemos nas nossas vivências. Então, esse planeta já é um planeta que suscita o nosso crescimento, que pede o nosso crescimento a todo momento. E nós estamos vivendo uma fase que a gente pode dizer que começou a se acentuar no início de todo esse processo da pandemia que a gente vem vivendo de 2020, que é de refletir muito mais profundamente nas nossas atitudes, refletir muito mais profundamente no impacto do que fazemos conosco, primeiramente, né? E com o outro, nos sentimentos que nós cultivamos no nosso coração, nas atitudes e nos sentimentos que nós temos, né, e cometemos com o nosso próximo, seja ele um próximo de muito amor e muita intimidade, ou seja ele um próximo um pouco mais distante, ou até mesmo as pessoas que nós não conhecemos e cruzamos no nosso cotidiano. A gente tem valorizado um pouco mais os momentos de estarmos juntos, apesar de todos os cuidados que ainda nós temos que ter. Mas está presente no nosso cotidiano uma maior reflexão. As pessoas, de uma maneira geral, vêm buscando muito essa ligação com o divino, buscando muito se encontrar com essa essência interna, né? Muitas pessoas buscam um propósito, um porquê de estarmos aqui, né? E tem gente espíritos encarnados que passam a vida, essa jornada toda, buscando esse elemento, buscando essa resposta em lugares, em coisas, em pessoas, em palavras. E muitas vezes essa resposta a gente vai encontrar onde? Em reflexões e dentro de nós mesmos, né? Então, esse título do capítulo 17, Sede Perfeitos, já é, por si só, um convite à reflexão. Eu separei aqui um trechinho do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 48, diz assim pra gente, aspas, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Mas então, o que é essa perfeição? O que é essa perfeição que há muito já nos é pedida, né? Será então que é esse conceito muito distante, como a gente estava conversando lá no início, algo muito inalcançável? Ou é mais fácil e mais cômodo a gente pensar que é distante? A perfeição é algo, eu sou humano, eu erro mesmo, eu tô aqui para aprender, eu não vou ficar me pressionando com essa história de ser perfeito, porque isso está muito distante, e isso deixa a gente num lugar cômodo. Isso faz com que a gente se acomode, né, nessa fala. Eu vou errar mesmo, eu vou ter que voltar mesmo, eu vou ter que vir para a próxima e eu deixo esses problemas aí para resolver depois, porque não é para mim isso, eu sou, né, muito distante. Mas será que Deus iria querer de nós algo que nós não conseguiríamos alcançar? Será que no Evangelho de Mateus aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente teria tantas elucidações falando sobre isso, se fosse algo tão inatingível? Então vamos rever esse pensamento, né?
reformular essa questão. O Pai, Ele quer que nós sejamos perfeitos diante das nossas possibilidades, diante da nossa imperfeição. Pode ser até um paradoxo, né? A gente ser perfeito diante da nossa imperfeição, mas não é aquela perfeição que a gente idealiza e imagina. Um dia chegaremos, mas hoje é a perfeição diante das nossas impossibilidades, diante do que nós podemos dar. E a verdade de nossos sentimentos e nossas atitudes é conhecida por Deus. A verdade dos nossos pensamentos, da nossa força, de todas as vezes que a gente comete uma ação e reflete: poxa, meu Deus, eu não queria mais estar fazendo isso. Eu não queria mais ter esse tipo de atitude, eu não queria mais ter esse tipo de sentimento. Essa verdade, ela é conhecida por Deus, né? Então a gente não precisa ficar preocupado em tentar mostrar de alguma forma o que Deus quer de nós, atitudes diferenciadas. Ele quer ações que elas vêm através de palavras, de coisas simples, de coisas cotidianas, de gestos de caridade, de benevolência, que às vezes a gente coloca como se fosse algo muito grande, mas são questões simples, que estão no nosso cotidiano, né? Nas nossas ações, no nosso auto-perdão, no processo de autoconhecimento, né? Ou de repente na pessoa próxima que está com a gente, numa situação muito simples que a gente podia calar, que a gente podia evitar o mal, o conflito, né? Ou então trabalhar questões relacionadas às nossas más tendências, como o orgulho, a vaidade, o egoísmo, que estão presentes em todos nós mesmos. Aí sim, porque estamos aqui humanos para poder aprender a viver com isso tudo, com essas características e vencer. Vencer essas más tendências que nós temos em nós mesmos, né? Seria esse, então, o objetivo da nossa reflexão aqui presente. Então, vamos lá ao item, senão a gente vai ficar refletindo muito, são questões que a gente reflete por horas, né? Mas a gente vai voltar nessas questões aqui. Ficou aqui a cargo do nosso encontro de hoje o item 7, Instruções dos Espíritos, e o tema deste item é o dever, como nós estávamos conversando no iniciozinho, né? O dever é a obrigação moral diante de si mesmo, primeiro, e dos outros em seguida. Então, por que primeiro nós? Porque se a gente não tem esse dever, se a gente não tem essa aceitação, esse entendimento conosco, como a gente vai dar para o outro? Como a gente vai conseguir vivenciar isso com o outro se a gente não tem a experiência de vivenciar conosco mesmo, com a nossa verdade, o nosso sentimento? O dever é a lei da vida. Eu assisti uma palestra de Haroldo que dizia que a obrigação do dever moral é a nossa base, é o nosso objetivo, é o nosso propósito. Essa perfeição que ela vai ser alcançada com todos esses itens aqui que a gente tem. Hoje, o dever que nós vamos falar, mas já falamos aqui em momentos passados através dos nossos colegas, né? Sobre a parábola do semeador, falaremos sobre a virtude, o homem de bem, os bons espíritos. Todos esses itens fazem com que a gente caminhe para entender como chegar nesse ponto de ser de perfeitos, né? E o dever, então, é como se fosse um norte para que a gente consiga trilhar essa jornada. Vou continuar aqui. Não quero falar aqui senão do dever moral e não daquele que as profissões impõem. Então, veja bem, nós estamos falando de um dever específico, que é o dever diante da moralidade. A moralidade pode ser algo que está abstrato, não está nos papéis, está no convívio, está nas atitudes, nas ações e nos sentimentos que nós temos perante nós mesmos e perante o próximo, né? Então, quais seriam esses deveres que a gente tem, que a gente deve ter, né, diante das nossas atitudes? Que dever é esse? O dever de ser educado, o dever de ser gentil, sim, né?
o dever de não ser maledicente e tantas outras coisas que a gente vai refletir aqui junto, que meio que a gente já sabe, né? Lá no nosso fundo de reflexão, nos nossos pensamentos, quando nós assistimos uma palestra, que a gente pensa assim, né? Quem nunca assistiu um vídeo ou uma palestra presencial quando podíamos e pensou, puxa, essa pessoa falou para mim e eu estava precisando ouvir isso. Então abre a internet, que agora todos temos acesso, né? Alguns gostam mais, outros menos. A gente lê uma frase, a gente lê uma página, a gente vê um vídeo e fala, é para mim. Escuta uma prece, essa prece é para mim, porque ela toca no nosso chamado, ela toca ali dentro de nós, onde nós estamos nos incomodando, e quando a gente se incomoda, quando algo nos incomoda, quando algo é porque não tá no lugar. É hora de recolocar, é hora de reorganizar e recolocar aquilo que está doendo, machucando, ferindo ou simplesmente incomodando para se ajeitar e para se colocar dentro do lugar certo, né? Para se colocar no lugar devido a que se deve de direito. Então, o dever seria a razão, o que nós precisamos fazer, o que nós temos que fazer na razão. Evitar o mal, evitar o egoísmo, ser solidário, ser benevolente, ter indulgência. Então, o nosso dever, como espíritos encarnados aqui na Terra, nós tivemos um grande exemplo de como seguir esse dever, que foi Jesus e que é Jesus. Foi o nosso grandíssimo exemplo em tudo, em tudo. Existe, né, uma frase, se a gente não sabe que caminho seguir, ou que atitude tomar, pense em Jesus, o que ele faria? É a melhor saída possível. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue, né? Mas a gente pensa. E esse é o nosso exemplo maior de dever cumprido, do que nós deveríamos, pelo menos, tentar alcançar, não é verdade? Então, o dever do coração fielmente observado eleva os homens. Mas esse dever, como precisá-lo? Aonde começa e aonde se detém? Então quer dizer que eu vou sair por aí, né? Olha, eu tenho um dever com você, eu quero fazer uma coisa boa para você. Onde começa esse dever e onde termina esse dever? Quais são os limites desse dever? Para comigo, para com o outro, para com o grupo, para com quem eu estou convivendo, para quem eu vou encontrar rapidamente, para quem eu conheço mais profundamente. Então, o item diz assim pra gente, vou reproduzir fielmente. Quem tiver com o evangelho, quiser olhar e acompanhar, é válido também. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Então reflita. Se você está ao ponto de ameaçar a felicidade, a tranquilidade, né? Você vai atingir de forma negativa aquele próximo, aí entra o meu dever moral de não ferir o meu próximo, de não atentar contra a felicidade do meu próximo, de não ofender o meu próximo, de modo que a tranquilidade dele seja desrespeitada, né? Então aí começa o meu dever. E termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmo. Olha o ponto de referência, sou eu, né? Eu não vou, então, ir com muita sede ao pote demais a ponto que isso me fira. E se fosse comigo, eu gostaria? Então, é uma reflexão interessante, né? Para que eu não também... Não exceda os meus limites, os limites necessários, né? Porque nós queremos aqui fazer o necessário, fazer o que é importante, o que é necessário, o que é imprescindível. Então, esse limite de onde começa e de onde termina o dever, é um limite que faz a gente refletir bastante, que faz a gente pensar o que eu gostaria para mim, né? Vou fazer aquilo que eu gostaria para mim, vou fazer aquilo que eu acho que pode ser interessante para mim, né, para o outro também. Então, não é também algo solto,
Perdido é algo que precisa que nós tenhamos um certo norte, uma certa orientação. Então ele segue: Deus criou todos os homens iguais para a dor. Somos iguais. Ponto. Pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, mas sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. Então nós conseguimos, nós temos essa habilidade interna de entender, né? Salvo exceções, enfim, transtornos e qualquer outra consideração. Mas geralmente, vamos dizer assim, nós temos esse senso dentro de nós, né? Quando em condições, numa normalidade, claro que a gente não vai, enfim, temos essas exceções, a gente está falando aqui das nossas reflexões interiores, né? Quando possível, quando isso é possível de ser feito. Então nós estamos aí no mesmo barco. Então temos essas possibilidades. Aqui está dizendo, você tem essa possibilidade de perceber, né, o que é fazer o mal, o que não é. Você pode fazer esse julgamento interno. Os mesmos critérios não existem para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. O bem é infinito. As possibilidades de se fazer o bem são infinitas. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam mal argumentando com a ignorância de seus efeitos. Então o esclarecimento, ele está ali, para que a gente consiga entender. E a gente sabe que se bater vai machucar, né? Que se pisar num prego vai doer. Que se bater a cabeça vai ferir. A gente sabe dessas coisas cruciais. A gente vai aprendendo. Quando a gente é bebezinho, vai caindo, poxa, isso é duro, isso machuca, isso, né? Se eu morder isso vai me machucar, se eu morder minha língua vai sangrar. Isso a gente vai aprendendo tal qual com os nossos sentimentos, com as nossas atitudes. O dever é o resumo de todas as especulações morais, é uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto para dobrar-se às diversas complicações. Permanece inflexível diante das tentações. Então, essas tentações, elas podem vir fazer, né, ser desafios para nós, diante das possibilidades que nós temos de aprendizado. Então, muitas das vezes a gente se tenta aos excessos, a gente se tenta na hora dos rompantes, das brigas, ou então das palavras de ferimento. Muitas vezes nós estamos com o nosso coração dorido e ferido, e aí a gente vai e faz com o outro aquilo que nós estamos sentindo. Muitas das vezes nós fazemos isso, né? Então, nós temos essas tentações morais aí, todas as vezes nos cercando. Em tantos exemplos que nós vivemos, né? A gente tem essas tentações morais nos cercando. Cabe a nós acharmos esse ponto de equilíbrio aqui dentro, para que cada vez a gente consiga mais evitar e entender os limites e cumprir com esse dever, que é uma trajetória, que é o caminho para que sejamos, né, perfeitos como Deus nos colocou, né, como esse pedido que Deus nos fez e essa função primeira de estarmos também aqui. Então vamos seguir com as reflexões. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus. Olha isso. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus. O que o Senhor quer de nós? Parece simples, né? Mas nós sabemos que são lutas duras, muitas vezes, que nós combatemos dentro de nós. E aí a gente vai falar de um instrumento que nós temos, que nos foi dado, para viver essas lutas, que é a oração, a prece.
Quando a gente está vivendo, né, momentos de aflição, de desespero, o que a gente fala? Meu Deus, me ajuda. Meu Deus. A gente corre para um amigo, para conversar, a gente corre para a casa espírita, a gente corre para o lugar onde vai abraçar o nosso coração diante desse problema que nós estamos vivendo, né? Mas a gente pede a Deus quando nós temos esse problema. E nós sabemos que Ele quer de nós. E o que Ele quer de nós é simples, que cumpramos o nosso dever. Mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, dever, juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende da sua mãe, como a gente estava refletindo. É a razão, é o que a gente sabe que tem que ser feito, como deve ser feito, mas que muitas vezes a nossa emoção, seja ela qual for, nos desvia das ações do nosso dever moral. O homem deve amar o dever não porque preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não deve subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Gente, mais uma frase muito, muito, muito importante. O dever dá a gente o vigor necessário ao nosso desenvolvimento. Ele nos dá, então, um motivo para ir. Por que eu vou fazer isso aqui? É um dever. Pronto. A gente não faz muitas vezes isso com as nossas crianças. Mas eu não quero pentear o cabelo, não quero escovar o dente, não quero tomar banho. Você vai falar, então tá bom. Não escova o dente não, amor. Não toma banho não precisa comer não. Você não faz isso, né? Você sabe que isso vai ser ruim para a criança. Você fala, não, é um dever, você tem que fazer, né? Tarefas da escola, você precisa fazer, né? Não, você precisa escovar o dente. Você não quer agora, mas você vai daqui a pouco, você precisa. Higiene é um dever. Arrumar o cabelo é um dever. Chegar aos locais, bom dia, né? É um dever, ensina aos nossos pequenos que eles precisam cumprir esses deveres, porque simplesmente é importante, é necessário para o desenvolvimento do pequeno. É necessário que ele calce os calçados corretos para sair à rua, que ele pegue sua mochila e vá à escola, que ele aprenda a fazer sua auto-higiene, que ele aprenda a comer sentado à mesa. É um dever para o seu desenvolvimento, tal qual nós temos o nosso dever, os nossos deveres, no plural, para o nosso desenvolvimento moral nesta terra. E nós sabemos que é urgente o desenvolvimento da moralidade. Muitos espíritos estão chegando, ainda estão aqui em idade pequena, com um desenvolvimento intelectual gigante, né? Quem já tem a possibilidade de ser avó, né, tia, vê essas crianças e pensa, meu Deus, como já nascem prontas, e pais e tios também, não só, né, avós e avós, mães e pais, tios e tias, né, que estão observando, que já têm uma experiência aqui encarnado e observam essas crianças e olham, meu Deus, como essa criança, ela está se desenvolvendo bem. Como essa criança é esperta, ela é inteligente, ela é desenvolvida, né? A gente tem esses exemplos assim, muitas vezes nas nossas famílias. Então, esses espíritos, eles estão vindo com uma bagagem muito aquecida de intelecto, né? Já chegam, já sabem mexer na tecnologia, já aparece até, você fala assim, nasceu pronto. Mas do que eles estão precisando de nós? Do que muitas vezes a gente percebe que esses espíritos precisam de nós? Das obrigações morais, do dever, da moralidade, né? Então, se é um dever dado a nós por Deus, explicitado em tantas obras, nós temos que fazer. É um dever, né? Não tem como a gente tentar negociar e falar, a gente até pode falar, né? Vou fazer depois, mas vai ficar difícil e complicado, quanto mais a gente postergar.
No item anterior, se falava da parábola do bom semeador, que é a parábola vamos resumi-la aqui somente para nossa reflexão mesmo, tá? Que o semeador tem as sementes e os solos para plantar. Se ele chegasse na rocha, na pedra ou no solo seco e dissesse assim, não vou jogar aqui não vai funcionar, né? Já viu alguma coisa crescer na pedra? Já viu alguma coisa crescer no solo seco? Não vai funcionar, não vou fazer. E aí vou retornar e dizer, não fiz porque o solo não era bom, não foi culpa minha. O solo não era bom. Mas o seu dever não era semear? O seu dever não era semear? O seu dever era avaliar o solo? Era dizer se o solo ia ser bom ou não? Né? O seu dever era semear. As sementes estavam ali. Nas suas mãos foram confiadas. Assim são as nossas sementes também. O nosso dever é semear. Semear. Deus vai fazer com que brote diante das nossas atitudes, diante da nossa conduta perante a vida, né? E por que será que cumprir esse dever perante ao nosso próximo é tão difícil? Muitas vezes, né? Porque quando nós nos deparamos com as dificuldades, os defeitos ou qualquer que seja a dificuldade que a gente encontra com o nosso próximo, nós também estamos lidando com as nossas dificuldades. Nós também estamos lidando com as nossas necessidades, com os nossos defeitos, né? Com aquelas características que nós queremos mudar em nós mesmos. Então é difícil, porque é o desafio. É o desafio de se aceitar, de se perdoar. É o desafio de vencer a si mesmo, né? E é com esse próximo que nós vamos ter que cumprir este dever também. Porque ninguém falou que ia ser fácil. É molezinho, ó, chuchu, beleza. Na casa espírita tem muito, né? Poxa vida, né? Todo mundo legal, amigo na casa espírita, ninguém erra. Porque lá a gente está procurando, né? Eu sou espírita desde que eu nasci, frequento casa espírita há muitos anos, né? Já participei de alguns encontros jovens, né? Fiz algumas palestras, conheci muitas pessoas. E eu vi muitas situações também. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas olha o fulano, olha o que ele fez. Como pode dentro da casa espírita? Gente, nós somos seres humanos, né? Nesse processo de entendimento do nosso dever e de ação do nosso dever, né? De atitude de semeadura. Então, às vezes, a gente vai errar. Às vezes a gente vai cometer erros. Há dias que nós não estamos muito bem, outros estamos melhores. E a casa espírita é um hospital. Se a gente acha que está chegando na casa espírita, no hospital como médicos, ora, a gente ainda tem que raciocinar muito e refletir muito, porque nós estamos chegando como doentes, como aqueles que já estão cansados e da labuta, né? De viver toda aquela experiência, de sofrer às vezes, e de experimentar situações que colocam à prova tudo dentro de nós. E nós buscamos essas instituições, né? Não só a casa espírita, os locais que nos enchem o coração, para que nós possamos ter um alívio, um sustento, e para que a gente possa beber a água da fonte para conseguir seguir adiante. Então, o item termina da seguinte forma: o dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra, nós somos obra divina. Ele quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. Então tá aqui, um grande tesouro,
É um capítulo que a gente pode reler sozinho, meditar, né? Deixar, colocar o nosso marcadorzinho de texto ali no Evangelho. Quando estiver numa situação difícil, você reler. Com certeza a gente vai conseguir enxergar alguns pontos diferentes, algumas reflexões e pensamentos diferentes. Mas o recado é claro, a regra é clara, né? Está aqui. O que Deus quer de mim? Né? Existe uma música muito bonita que fala da passagem: Senhor, que queres que eu faça? Além de me banhar nas águas da transformação. Senhor, que queres que eu faça? Do amor que quer nascer, quer romper as portas do meu coração. O que Deus quer que nós façamos? Quer que cumpramos o nosso dever, quer que sejamos homens de bem, quer que semeemos as sementes que nos foram dadas. Então, eu de coração espero que essas palavras tenham sido acolhedoras, tenham sido de reflexão, tenham sido importantes para todos vocês que estão nos assistindo, assim como também foram aqui para nós. Eu queria deixar aqui 2 dicas, né? Já que nós estamos aqui conversando, quando nós nos encontramos num momento difícil, de pensamento atordoado, de situações de dúvida, de desesperança, de medo, a gente recorre ao Evangelho sempre, né? Mas existem esses livrinhos que são de leitura rápida e que fazem com que a gente reflita e que normalmente a gente consegue abrir na página certa, né? Minutos de Sabedoria, que é muito conhecido, esse aqui eu ganhei dos meus alunos. Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, e Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, que são livrinhos que a gente pode carregar na nossa bolsa, aqui comigo ficam na minha cabeceira, e a gente abre uma paginazinha assim e a gente lê, e a gente reflete. Então agora na nossa prece final, a gente vai abrir uma página do Gotas de Esperança para a gente fechar a nossa reflexão, pedir muita inspiração, espiritualidade, para que a gente possa fechar com palavras que possam falar ao nosso coração também. Ninguém pode fugir de si mesmo. Você não pode fugir da sua realidade interior, nem de suas consequências. Não adianta buscar fuga em drogas ou subterfúgios. Ela agrava, volta sempre, mesmo que você esteja no outro lado do mundo. O que você faz fica gravado na sua mente. Se praticou o mal, busque a solução em Deus. Procure corrigir-se. Ponha-se a serviço do amor. Ele cobre a multidão de pecados. Como disse o Divino Mestre, enfrentar as consequências dos próprios atos é ajuste às leis divinas. E seguir o nosso dever é a nossa obrigação. Senhor, agradecemos por esse momento, agradecemos por essas palavras, pelo tesouro que é conhecer, Senhor, a sua mensagem e saber que estamos aqui por Ti, por nós e por Ti também. Agradecemos a espiritualidade que nos acompanha e pedimos que essa paz, essa reflexão possa ser estendida a todos aqueles que estarão no nosso convívio. Agradecemos a oportunidade, a nossa casa de acolhimento, a BBM, por mais uma palestra, por mais uma conversa da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, amigos. Até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos. Muito obrigada.